E aí, tudo bem contigo? Eu espero que sim, comigo tá tudo muito bem. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Fernando. E no vídeo de hoje a gente vai destroçar porcentagem, vai entender passo a passo o que significa porcentagem, como é que eu aplico porcentagem e algumas formas de representá-la, beleza? Bom vídeo a todos! Bom, pessoal, bora lá. Eu vou focar principalmente na questão do significado de porcentagem, tá bom? Então, nada mais natural do que a gente começar pelo símbolo da porcentagem, né? O que significa esse porcento? Será que tem algum outro jeito de a gente escrever esse sinalzinho de porcento? Eu poderia dizer o seguinte: porcento é 1 sobre 100 de alguma coisa, né? É sempre aplicado a algum valor. E se a gente fizer essa divisão, né? 1 dividido por 100 vai dar 0,01. Isso aqui eu vou chamar de forma decimal da porcentagem, tá bom? Isso daqui eu vou simplesmente chamar de porcentagem. E aí é o seguinte, vamos trabalhar com alguns desses valores aí. Vamos ver se fica fácil de trabalhar com esse outro jeito de enxergar aqui a porcentagem, tá? Quando eu falo em porcentagem, eu sempre é porcentagem em relação a alguma coisa, em relação a algum valor. Por exemplo, se eu falo em R$300, esse é o total. Esse é o nosso 100%. Agora, se eu quiser saber quanto vale 50% disso aqui, eu preciso aplicar, e pela palavra aplicar, traduza matematicamente como multiplicar. Eu preciso aplicar 50% a esse valor de R$300. Então, quanto é 50% na forma decimal? Vamos lá. 50% é 50 dividido por 100. Na forma decimal, a gente poderia reescrever essa conta da seguinte forma. R$300 vezes 0,50. Porque 0,50 é a mesma coisa que 50 dividido por 100. Ou 50%. E quando você fizer esse cálculo aí, você vai perceber que isso é R$150, tá bom? 50% de R$300, ou seja, metade, né? Buscando tornar essa compreensão aí desse novo significado um pouco melhor, vamos pensar assim, ó, 0% equivale a falar em zero na forma decimal, tá? Se eu estiver falando em 10% na forma decimal, isso é a mesma coisa que 0,10. Se eu estiver falando em 18%, na forma decimal, isso equivale a 0,18. E assim eu posso fazer para vários outros números como exemplo aqui. 90% na forma decimal é 0,90. E se eu fizer 100%, isso significa, na forma decimal, o número 1, tá? 1 inteiro ou 100% é a mesma coisa. Afinal de contas, o símbolo de porcentagem significa 1 sobre 100. Então, se eu fizer 100 vezes 1 sobre 100, é a mesma coisa que a gente estivesse fazendo isso, ó. 100 vezes 1 sobre 100. 100 vezes 1, multiplicação de fração, é 100. E o denominador aqui, que vale 1 quando não aparece, vezes esse 100 aqui de baixo, também dá 100. Isso é 100 sobre 100, que é a mesma coisa que 1, tá? Então, esse símbolozinho aqui, porcentagem, significa 1 por 100. E se a gente fizer essa conta, se chega nisso. Ou seja, 1 é o valorzinho ali de 100%. E eu acho que está bem claro já isso, né? Uma confusão que costuma acontecer é a seguinte, ó. Quando eu falo em 50%, por exemplo, eu estou falando em 0,5 ou 0,50, tá? Eu costumo usar pelo menos duas casas decimais para não acontecer esse tipo de confusão aqui, ó. Quando eu falo em 5%, eu estou falando disso aqui, ó. 0,05, tá? É diferente de 0,5. Eu vou olhar para duas casas decimais. Essas duas casas decimais serão equivalentes ao inteiro aqui da porcentagem, tá? Esse é o 5%. Esse aqui é o 50%. Usa sempre duas casinhas decimais aqui, duas casas depois da vírgula, tá? E aí, mesmo que você tenha números com vírgula aqui, não vai ser difícil para você escrever em porcentagem. Por exemplo, 2,1% é o quê? 0,02, porque, igual eu acabei de falar, a parte inteira são as duas primeiras casas decimais. Qual que é a parte inteira disso aqui, ó? É o 2. Esse 1 está na parte decimal aqui desse número. Então, a parte inteira são as duas primeiras casas decimais, ou seja, vai ficar só o 2 aqui. E em seguida a gente vai escrever o 1, tá? 2,1% na forma decimal aqui é 0,021. E aí, sabendo essa forma de escrever aqui, fica muito mais simples de você fazer as contas. Por exemplo, se você tem alguma questão lá falando que
tem o preço de um produto que subiu 30% de valor. O que é subir 30%? É você ter 100% mais 30%. Isso é igual a 130%. E aí, como que eu escrevo isso aqui em decimal? É a mesma coisa que eu tivesse dividido por 100, tá? Então vai ficar 1,3 na forma decimal, 1,3. Ou seja, se eu tenho um determinado valor de um produto, vamos supor, o produto custa R$800. Se eu quero dizer que ele aumentou em 30% o valor, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ele por 1,3, porque isso aqui representa um aumento de 30% sobre o nosso 100% que a gente tinha antes, né? Quanto é 800 vezes 1,3? Se eu não tiver errado nenhuma continha aqui, é 1.040, beleza? Então, isso aqui é R$800, com um acréscimo de 30%, eu vou multiplicar por 1,3. E se ao invés de um acréscimo de 30%, esse produto tivesse sofrido um desconto de 25%? Mesmo processo, tá? Eu ia pensar da seguinte forma, ó, eu tenho 100% do valor menos 25% desse valor. Quanto é isso? É 75%, que em forma decimal é 0,75. Assim, basta você fazer essa conta. Ó. Eu vou pegar os R$800 vezes isso aqui, vezes o 0,75, porque ele equivale a essa diminuição aqui de 25%. Então, vezes 0,75. Fazendo as continhas ali, o resultado é R$600, tá? Isso daqui são os R$800, já com desconto de 25%. Beleza? Então, deixou na forma decimal, basta você multiplicar por essa forma decimal aqui que você encontra esse valor. E entender o significado de porcentagem é interessante, inclusive, para quando a gente vai aprender outras disciplinas. Por exemplo, quando você está falando de juros, existe uma fórmula para calcular os juros compostos. Mas raramente as pessoas explicam o porquê dessa fórmula, simplesmente falam para você usar. Se você entender o significado de juros compostos agora da formulazinha, você não vai precisar decorar ela nunca, tá? E é sinal de que você realmente entendeu todo esse vídeo a respeito de porcentagem. Então escuta até o final, beleza? É o seguinte, imagina a situação primeiro aqui, ó. Você tem aqueles R$800 ali que eu falei agora há pouco. E aí, você acrescenta 10% todos os meses. O que significa acrescentar 10% no primeiro mês? Significa que a gente tinha, vou fazendo um rascunho aqui, ó, 100% mais 10%. E isso é 110%. Na forma decimal, seria a mesma coisa que escrever 1,1, certo? 110 dividido por 100, 1,1. Então, isso daqui seria multiplicar, mesma coisa, né? Crescer 10% seria multiplicar por 1,1. Beleza. Esse é o resultado no primeiro mês. Quando a gente está falando de juros compostos, você não vai fazer isso uma vez só normalmente, né? Você vai aplicar isso no primeiro mês e vai fazer a mesma coisa no segundo mês. Você vai ter um novo valor disso aqui, que eu não vou escrever qual é, você pode fazer a conta aí se você quiser, tá? Essa multiplicação vai dar um novo valor. O que você vai fazer nos juros compostos? Vai render em cima daquele valor que já tinha rendido. Então vai ficar vezes 1,1 mais uma vez. E essa multiplicação vai dar um novo valor aqui, grandão. E esse novo valor a gente pode multiplicar por 1,1 de novo. Beleza? E o que é esse 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1? A gente pode entender isso como 1,1 ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer assim, ó. R$800 vezes 1,1 elevado ao cubo. Uma outra forma de entender 1,1 ao cubo também é a gente escrever assim, ó. Eu tenho os R$800 vezes 1, que é o nosso 100%. Lembra que eu falei ainda há pouco no vídeo lá que 1 é a mesma coisa que 100%? Mais a nossa taxa. Nossa taxinha ali, ao mês de rendimento, está sendo 10%, que é a mesma coisa que 0,1 ou 0,10, né? Para a gente escrever com duas casas decimais. Esse 1,1 é exatamente o que eu escrevi aqui, ó. 1 mais 0,1 ou 0,10. E eu vou repetir esse elevado ao cubo aqui. Lembrando-se, elevado ao cubo é essas vezes que eu multipliquei, ó. Rendeu juros sobre juros. O valor que estava aqui rendeu mais 10%, que rendeu mais 10%. Tá? O período foi de 3 meses. Olha só isso, ó. Isso aqui é o quê? É justamente o nosso juros, tá? Os juros são iguais ao capital investido, que é o nosso R$800, vezes 1,
que significa o nosso 100%, mais a taxa, que nesse caso aqui é o nosso 10%, elevado ao período, que no nosso caso é o 3, tá? Então, essa fórmula dos juros aqui nada mais é do que uma forma reduzida de você escrever porcentagem sendo acrescentada ali e multiplicada, tá? Por um determinado período. Então, dominando a questão da porcentagem, você não precisa nem ficar decorando muitas fórmulas aí, porque depois você vai lembrar como é que faz, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, um abração e até o próximo. Tchau, tchau. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e se você gostou e conhece gente que tem dificuldade com esse assunto, passa o vídeo para essa pessoa. Manda pro WhatsApp, manda pelo Face, manda pro teu professor, se ele quiser mandar para a turma, seria ótimo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.